Edson Martins. Edson Martins. Um abraço pra você, meu anjo. Obrigada. Henrique Agostinho, um abraço pra você. Obrigada, meu anjo. Aí. Glória, 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 meu Pai, aleluia! Glória. Que a fé inabalável seja o guia desta família. Amém. Amém. Que toda doença seja afastada. Glória. Seja câncer, tumor ou sinusite. Boa tarde. Tudo certo por aqui? Quem é esse? Pastor Luiz Carlos, é um prazer. Silvio Santos, boa tarde. Silvio, o pastor veio fazer uma oração com a gente. Tá bom. Eu não quero trabalhar. Mas Silvio. Não se preocupa, é que ele fica assim mesmo quando ele não tá muito afim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória. Glória a Deus. Que o milagre da cura se opere aqui agora. Amém, Senhor. Amém. Manifestado pela palavra do Santo. Bom dia! 8 de setembro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse o 66º vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins. Esta edição aqui é de 2008. A primeira edição, o primeiro livro a ser impresso, foi em 2006. Estou aqui fazendo uma série sobre este maravilhoso livro. Começamos, obviamente, estudando tudo que está na capa, na contracapa, e estamos agora no prefácio. Não chegamos ainda aos capítulos. São 10 capítulos no livro. E estamos ainda no prefácio, nas últimas páginas, páginas 30 e 31. Nessas páginas, o Richard Dawkins faz ali vários agradecimentos. Então, não vou aqui fazer um vídeo colocando aqui os nomes das pessoas a quem ele agradece pela elaboração do livro, entendeu? Só que na página 30, ele faz uma referência ao documentário que ele fez para uma televisão britânica no mesmo ano do lançamento do livro, em 2006. E esse documentário, trazido aqui pelo Richard Dawkins na página 30, está sendo agora analisado por mim. E vamos a mais um vídeo do documentário, entendeu? E esse documentário está à sua disposição no YouTube, com duração de 1h e 34 minutos. Aqui abaixo, você vê abaixo aí, aqui no meu canal, está lá, documentário de Richard Dawkins, o link. Clique sobre o link e você será remetido para o documentário. Não perca, um documentário sensacional. Então vamos aqui ao quadro. Vamos acima, Richard Dawkins. Agora olhe aí para a sua esquerda, aqui à esquerda. Veja a letra A. E aí o documentário, não é? O documentário que ele fez em janeiro de 2006, no mesmo ano em que lançou o livro Deus, um delírio. O título em inglês é Rochefoucauld, uma interrogação. E aí a pergunta, raiz de todo mal? Será que a religião é a raiz de todo mal? É o título do documentário escrito e narrado pelo Richard Dawkins. Ele, sempre digo aqui, ele foi contra o título, só que quem escolhe o título é a televisão, a emissora de televisão, entendeu? O Richard Dawkins diz que a religião não é a raiz de todos os males, não. Então, esse documentário, 90 minutos, e está no YouTube. Clique aqui abaixo e você vai assistir ao documentário. Veja aí à esquerda a letra B de bola. O documentário ele tem a duração de 1h e 34 minutos. Esse trecho aqui que eu vou estudar, do Richard Dawkins, começa a partir de 1h
13 minutos e 30 segundos, entendeu? 1 hora, 13 minutos e 30 segundos. A partir daí, ele diz o que está no quadro. E é o que vamos analisar aqui. Entendeu? Então, adiante aí o documentário e começa a partir de 1 hora, 13 minutos e 30 segundos. E você vai ver o Richard Dawkins dizendo o que está aqui no quadro. Então, ele diz assim, entre aspas, se Deus não dá um bom exemplo, quem dá? Abraão, o pai das 3 grandes religiões monoteístas, o homem que, de bom grado, sacrificaria o filho Isaque? Talvez não. Então aí o Dawkins está dizendo o seguinte, que o Deus da Bíblia, veja, quando ele diz Deus, ele não quer dizer que exista um ser sobrenatural que mora no espaço, chamado Deus, Javé. Não existe, isso aí é criação do homem. Mas o Dawkins, ele tem que ser leal ao texto da Bíblia. Nas narrativas bíblicas existem ali muitos deuses, a gente vê na Bíblia cristã. A gente vê muitos deuses ali, e deuses uns brigando com outros. Então, quando o Dawkins diz Deus, ele está se referindo ao Deus Javé, que está nas narrativas da Bíblia. E ele diz que aquele Deus que está nas narrativas da Bíblia não dá um bom exemplo. Se Deus não dá um bom exemplo, quem vai dar então? Ele pergunta aí. Uma verdade dita por Richard Dawkins. E ele diz aí que Abraão, o pai das 3 grandes religiões monoteístas, que esse homem aí, Abraão, também não deu um bom exemplo. Então é sobre isso que vamos estudar aqui. Entendeu, gente? Muito bem. Veja aí à esquerda ainda, na letra C de casa. O Dawkins diz aí 2 coisas. A primeira, que Deus, o Deus da Bíblia, que os cristãos amam, que está nas narrativas da Bíblia, o Deus ali não dá bom exemplo. Ele diz, ele tem toda a razão, não é? Estamos vendo isso aqui ao longo da série. Ele diz a primeira coisa, que Deus não dá um bom exemplo. E ele diz, se Deus não dá um bom exemplo, quem vai dar então? O Abraão? Também não. Entendeu? É o que ele diz. E em relação ao Abraão, que foi um personagem bíblico, não é? Um personagem que nunca existiu, criado por escritores hebreus, ele diz que o Abraão era o pai e é o pai de 3 religiões monoteístas. Certíssimo o Richard Dawkins. De fato, o personagem lendário de Abraão, que está em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, o Abraão, ele é o pai de 3 religiões monoteístas. E quais são as 3 religiões monoteístas? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São 3 religiões monoteístas com raízes abraâmicas. Ou seja, o judaísmo vai buscar Abraão, o cristianismo vai buscar Abraão e o islamismo vai buscar o Abraão. Então Abraão é o pai de 3 religiões monoteístas. Certíssimo o Dawkins. E ele diz também aí que Abraão também não deu um bom exemplo. Claro, certíssimo o Richard Dawkins. Entendeu, gente? Muito bem. Vamos aí agora ao centro, na letra D de dado. Ele diz que nas narrativas da Bíblia, o Deus Javé, o Deus hebreu, adorado pelos cristãos, não dá bons exemplos, não é? E também Abraão não. E vamos ver aí o Abraão agora. Como Abraão não deu bons exemplos. Então, na letra D, no centro, temos duas maldades de Abraão, e Deus estava por trás das 2 maldades. Então, veja aí, a primeira maldade de Abraão, veja acima, na letra D. A primeira maldade dele, expulsão da mulher e do primeiro filho dele. Ele expulsou de casa
jogou no deserto a segunda mulher dele e o primeiro filho que ele teve com ela. Entendeu? Jogou, expulsou de casa essa maldade do Abraão. E expulsou com o conselho do Deus Javé. Entendeu? E a segunda maldade de Abraão, o sacrifício do segundo filho dele, o filho Isaque, que ele teve com a Sara. Então aí duas maldades de Abraão que vamos estudar rapidamente aqui. Muito bem. Veja agora abaixo, da letra D, mulheres de Abraão. De início, o Abraão teve duas mulheres. Isso está em Gênesis. Você vai procurar Gênesis, aí você encontra Gênesis. Então, o Abraão, de início, teve duas mulheres, Sara e Agar. A Agar era uma escrava egípcia, não era hebreia, não era do povo hebreu, era uma escrava egípcia. Os hebreus mantinham a escravidão, uma coisa horrível. E tudo isso com o apoio do Deus da Bíblia, que os cristãos adoram. Então veja, as mulheres de Abraão, a primeira no quadro aí, Sara, a mulher dele, a primeira. Ele teve um filho com Sara, chamado aí filho Isaque, chamado Isaque, entendeu? E a outra mulher de Abraão, Agar, a escrava egípcia. Com essa escrava aí, ele teve um filho chamado Ismael. Então vamos lá. Eles moravam ali no mesmo domicílio, entendeu? Aí veja no centro o pedido horrível de Sara. Sara, a primeira mulher de Abraão, aí está em Gênesis. Você vai ler Gênesis, capítulo 21, versículos 9 e 10. Está aí. Então, é o seguinte. O Isaque, filho de Abraão com Sara, e o Ismael, filho de Abraão com a escrava egípcia Agar, os meninos, né, ainda na adolescência, né, com 13, 14 anos, brincando ali. Aí o que aconteceu? O Ismael, que era o filho de Abraão com a escrava, o Ismael estava mangando, brincando com Isaque. E a Sara ficou ofendida, entendeu? A doida da Sara ficou com raiva, porque o menino, a criança, o adolescente, o filho da escrava, o Ismael, estava gozando do filho dela, o Isaque. E ela ficou com raiva, a doida da Sara. Entendeu? E com raiva, ela fez um pedido horrível ao Abraão. Então, esse pedido que ela fez está aí em Gênesis, capítulo 21, versículos 9 e 10. Vou lê-los. Diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Viu aí? A doida da Sara, com raiva, porque o filho da escrava, o Ismael, estava gozando do filho dela, Isaque. Ela, a Sara doida, pediu a Abraão que expulsasse de casa, jogasse no deserto a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava jamais seria herdeiro com Isaque, entendeu? E aí tudo bem, ela disse isso para Abraão, disse assim mais ou menos: Abraão, meu senhor, eu quero que você expulse essa escrava e seu filho daqui de casa. Não quero esses safados aqui em casa não, pode jogá-los no deserto. Aí o Abraão ouviu aquilo, né? Aí Deus apareceu a Abraão, o Deus que os cristãos amam, apareceu a Abraão, o Deus Javé, e incentivou. Aí está o incentivo do Deus, você vê lá em Gênesis capítulo 21, versículos 12 e 13. Deus aí aparece a Abraão
e diz que o Abraão deve fazer o que a Sara pediu, que o Abraão deve expulsar a escrava egípcia, Agar, e o filho dela de casa, porque Deus disse que vai escolher como povo dele os descendentes de Isaque, e não os descendentes de Ismael, filho da escrava. Deus não queria que a descendência ficasse com a escrava, entendeu? O Deus que os cristãos amam. Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria, gente. Você fica rindo aí, atrapalha a minha explicação aqui. Eu fico confuso quando você ri. Eu estou aqui escutando você rindo aí. Isso atrapalha. Por favor. Então veja, Sara, a doida da Sara, pede ao Abraão para expulsar a escrava Agar com o filho do Abraão que teve com ela, porque jamais o Ismael será herdeiro junto com Isaque. Entendeu? E aí Deus coloca ainda mais gasolina na fogueira. Deus diz que o Abraão deve fazer o que a Sara pediu. E Abraão faz. Veja aí no centro. Abraão pratica a maldade. Isso aí está em Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Mandou que ela fosse para o deserto. Isso de madrugada, gente. Que homem ruim esse Abraão, hein? Expulsar a mulher com quem ele teve um filho. Entendeu? Expulsou essa mulher de casa de madrugada. Que maldade. É por isso que Richard Dawkins diz que Abraão também não deu um bom exemplo. Entendeu? O Richard Dawkins tem toda a razão. Abraão também não deu um bom exemplo. E aí está. Expulsou a escrava Agar, egípcia, com quem ele teve um filho. Expulsou. Mandou que ela fosse embora. Veja que homem mau. Muito bem. Essa aí, a primeira maldade, não é? Abraão expulsando de casa uma mulher com a qual ela teve ele teve um filho, com a qual ele teve um filho. Entendeu? A primeira maldade de Abraão. Vejamos agora a segunda maldade de Abraão. É por isso que o Dawkins diz que Abraão também não deu um bom exemplo. E aí, lá acima, à direita, a letra E, o sacrifício de Isaque, o filho que Abraão teve com Sara, entendeu? Porque o outro foi embora. Então veja, mais uma maldade do Abraão aí e Deus por trás disso. O Deus que os cristãos amam, entenda bem. Então veja, o sacrifício de Isaque. Muito bem, num certo dia, Deus, no relato bíblico, Deus perde a onisciência. Deus não sabe, veja aí à direita acima, na letra E. Deus não sabia que Abraão o amava. Deus não tinha certeza, porque ele perdeu a onisciência. Então, já que ele não sabia que Abraão o amava, o que foi que ele fez? A ideia de Deus. Ele resolveu fazer um teste, gente. Por favor, não ria, você está atrapalhando minha explicação aqui. Então Deus resolveu fazer um teste. Ele submete Abraão a uma miserável prova. E qual foi a prova que Deus inventou para saber se Abraão o amava ou não, hein? Uma prova horrível, que causa repugnância a qualquer pessoa sadia mentalmente. Sabe o que Deus fez? Ele pediu que Abraão matasse o próprio filho. Você escutou bem? Deus perdeu a onisciência. Ele não sabia se Abraão o amava. E aí fez um teste. Colocou Abraão a uma prova, entendeu? O Edson Martins está rindo aí, ó. Atrapalha a minha explicação aqui, Edson, por favor.
O Henrique Agostinho Silvério rindo aí também, ó. Atrapalha a minha explicação aqui. Desse jeito não vou mais fazer vídeos, não vou. Por favor. Então veja, Deus, não sabendo que Abraão o amava, teve uma ideia. Inventou uma prova. E a prova era que Abraão matasse o próprio filho. E o Abraão, como não regulava bem da cabeça, atendeu ao pedido aí feito por Deus. Você entendeu? O Abraão atendeu, cara, um pai. Fazer isso com um filho, uma criança, um adolescente. Então Abraão atende o hediondo pedido. Entendeu? Isso está, gente, em Gênesis capítulo 22. Por favor, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Então, em Gênesis capítulo 22, você vê lá o sacrifício de Isaac, que é isso aí que eu vou contar agora. Então, vamos lá. Como é que foi isso? Aí Deus apareceu a Abraão e pediu, né? Pediu não, mandou que ele matasse o próprio filho, porque Deus queria saber se Abraão ia fazer isso mesmo. Porque se ele fizesse, aí sim, Deus ficaria realmente sabendo que Abraão o amava. Veja que teste miserável. Muito bem, e o que aconteceu? Veja aí, à direita. Primeiro ponto. De madrugada, veja bem, Abraão acorda, pega 2 escravos, eles mantinham escravos, escravidão. Abraão pega 2 escravos, pega também o filho dele, o filho Isaque, que ele teve com Sara, pega um jumento, pega a lenha para queimar o próprio filho, escute bem, pega o fogo e uma lâmina, chamada cutelo, uma lâmina. Tudo isso para matar o próprio filho e depois queimar o corpo, porque Deus pediu que ele fizesse isso. E os cristãos ainda dizem que Deus é amor. Não se espante quando você ouvir isso de um cristão, que Deus é amor. Não se espante. Muito bem. E aí foram caminhando. Caminhando aí depois de 3 dias caminhando. Aí eles, Abraão, os 2 escravos e o filho dele, chegam lá ao monte indicado por Deus, para que o filho de Abraão fosse morto e queimado. Entendeu? Aí veja, Abraão e o filho Isaque subiram ao monte, sobem ao monte, entendeu? E Abraão leva a lâmina, leva a lenha e o fogo para matar o filho e queimá-lo. Sobem ao monte. Os 2 escravos ficam lá embaixo do monte, não sobem. Só o pai e o filho, um adolescente, coitado. O filho não sabia, não estava sabendo que ele mesmo seria morto pelo próprio pai. Ele não estava sabendo disso, o filho. Veja que relato hediondo, hein? Repugnante. É o que eu digo. Qualquer pessoa mentalmente sadia acha isso repugnante. Muito bem. Aí o que aconteceu? Abraão amarrou o próprio filho sobre a lenha, gente. Amarrou o filho sobre a lenha. Quando ele amarra o filho sobre a lenha e o fogo está com ele na outra mão, o filho já sabe que ele é que será sacrificado. E o filho vê o próprio pai com essa violência tão grande para ele. Imagine a cabeça daquele adolescente, vendo ali que o pai ia matá-lo. Pobre filho, não é? Pobre filho, pobre filho. Aí o Isaque já estava amarrado à lenha, sobre a lenha amarrado, e aí o pai dele pegou a lâmina, o cutelo, para matar o próprio filho e depois queimá-lo. E aí quando o Abraão vai descendo a mão com a lâmina para golpear o próprio filho, aí aparece o anjo do Senhor. Anjo do Senhor é o próprio Deus. Aí Deus aparece aí na hora e diz para Abraão: Abraão, não mate seu filho, porque agora eu sei que você me ama.
Deus agora ficou sabendo que Abraão ia matar mesmo o filho. Gente, isso aí é uma história inventada por um hebreu, uma história tão macabra, uma história tão horrível, uma história tão hedionda, que causa repugnância a qualquer pessoa mentalmente sadia. Só que a religião, ela come o cérebro humano. Ela impede que a pessoa raciocine. Pois os cristãos, nas igrejas cristãs, eles falam sobre isso aí, eles ficam elogiando o Abraão, porque ele ia matar o próprio filho para provar que ama a Deus. Os cristãos acham isso lindo, uma coisa horrível, terrível. Imagine o mal aí que essa criança passou, pelo qual ela passou, a criança. O próprio filho que confia no pai, o pai leva o filho para um monte, dizendo que vai fazer um sacrifício. O filho não está sabendo que ele é que vai ser sacrificado. E o pai ia matá-lo mesmo, para provar que ama o Deus hebreu. Ele ia matar o próprio filho. Pastores aí nas igrejas evangélicas dizem que isso aí é coisa linda, que Abraão mostrou o amor a Deus e que Deus é muito bom. Veja que loucura! Veja que loucura! Como é que um ser onisciente e bom vai fazer prova para alguém? Como é que um ser onisciente e bom vai fazer mal a alguém? Jamais, não é, gente? Então aí, duas maldades de Abraão. É por isso que o Richard Dawkins diz, veja aí o que ele diz, de novo, à esquerda ele diz assim, o Dawkins, se Deus não dá um bom exemplo, quem dá? Quem dá? Abraão, o pai das 3 grandes religiões monoteístas, o homem que, de bom grado, sacrificaria o filho Isaque? Talvez não. Viu aí? O próprio Dawkins dizendo isso aí. Você entendeu, gente? Tudo isso é ilusão. Deus algum existe, Deus algum se encontrou com Abraão e fez uma proposta miserável dessa. Entendeu? Tudo isso aí são criações de escritores hebreus. Entendeu? Então aí 2 maldades de Abraão. Só como exemplo, hein? A primeira, a expulsão da mulher dele, a escrava Agar, e do filho que ele teve com ela. A expulsão de casa, levando os 2 para o deserto de madrugada, gente. E a segunda maldade dele, ele ia sacrificar, ia matar o próprio filho a pedido do Deus hebreu. Você entendeu a maldade? Um pai fazer isso com um filho, cara, é muita maldade. Pois aí está. Entendeu, gente? No próximo vídeo, o Richard Dawkins continua com o mesmo texto e aí ele fala sobre Moisés, que também não deu bom exemplo no outro vídeo. Muito obrigado.